Olá, meus amigos! Sou o professor Eugésio Coutrin e sejam todos bem-vindos ao Combradame. Estamos para todo o Brasil pelo Congresso Brasileiro de Direito, Administração, Marketing e Inovação e hoje vamos trabalhar pontos importantíssimos acerca da defesa técnica no curso do inquérito policial. A importância da defesa técnica no curso da investigação criminal, os limites da defesa técnica no curso da investigação criminal. Antes de iniciarmos o nosso debate, o nosso bate-papo, melhor dizendo, gostaria de fazer alguns agradecimentos especiais, inicialmente aos mentores, aos organizadores do Combradame. Queria dar o meu agradecimento, o meu abraço especial ao Dr. Roberto Carlon e à doutora Fernanda Meira, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Também quero mandar um abraço especial e desejar as boas-vindas aqui aos meus alunos da graduação, meus alunos de processo penal, que estão em massa nos assistindo, tanto os alunos da UniFG na Bahia, como também os alunos da FAVENORTE no norte de Minas Gerais. Um abraço especial também ao pessoal, aos meus alunos do curso de especialização em Criminologia da Academia de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, especialização em Criminologia da Acadepol PCMG. E a todos vocês que estão nos assistindo, sejam bem-vindos. Vamos estudar processo penal. Outra observação que eu quero deixar aqui, para economizar tempo, coloquei o meu site, eugésiocoutrin.wordpress.com. Aqui vocês vão encontrar os meus contatos através das redes sociais, o meu contato pelo YouTube com diversos vídeos acerca do processo penal gratuito, vídeos gratuitos, também artigos escritos por mim, artigos publicados por mim, vocês encontram tudo lá, eugésiocoutrin.wordpress.com. Através do site vocês também verificarão maiores informações sobre o meu curso de processo penal e também para a galera que está empenhada aí na carreira de delegado de polícia, o meu curso de peças práticas delegado de polícia. E por fim, rapidão para nós terminarmos, deixei o contato da minha lista de transmissão por meio do WhatsApp. Código de área 38 DDD 991788433 é nossa lista de transmissão com dicas diárias, áudios, resolução de questões, material diário inédito através do WhatsApp com a plataforma também digital para vocês acessarem o material pretérito, o material que já rolou em nossa lista, que já foi divulgado. Tranquilo, pessoal? Boas-vindas dadas, contato deixado aqui na tela para vocês. Vamos iniciar o nosso bate-papo sobre a importância, os limites da defesa técnica no curso do inquérito policial. Separei algumas observações importantes, especialmente após o advento da Lei 13.245 de 2016, lei esta que altera o Estatuto da OAB, o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, trazendo a prerrogativa do advogado em acompanhar atos investigatórios, diligências, como, por exemplo, o interrogatório do investigado, mas diligências desde que concluídas, desde que documentadas nos autos do inquérito policial. Então veja, vou falar da prerrogativa do advogado em ter acesso aos autos do inquérito policial, em poder acompanhar interrogatório, acompanhar depoimentos. Vamos ver a importância dessa prerrogativa do advogado para a investigação criminal e os limites desta prerrogativa. Tranquilo, pessoal? Vamos então dar início a algumas importantes observações. A primeira, o primeiro passo que eu preciso trabalhar com vocês, antes de adentrarmos especificamente na questão da defesa técnica, seja advogado, seja defensoria pública, no curso do inquérito policial, precisamos estabelecer que eu preciso efetivar direitos fundamentais durante toda a persecução penal. Nós temos que falar na garantia de direitos fundamentais, de direitos ligados à dignidade da pessoa humana, em toda a persecução penal, inclusive na primeira fase da persecução penal, que é justamente a fase do inquérito policial. Eu não posso pensar em um inquérito arbitrário, eu tenho que pensar em um inquérito eficiente, eficaz, em
colher os elementos que me garantam a materialidade do que eu estou investigando, indícios suficientes de autoria, mas sem ser arbitrário. Muitas vezes, vocês verão na atuação prática de vocês, na atuação profissional, o inquérito policial inevitavelmente vai restringir direito fundamental. Daí a importância de, na restrição desses direitos fundamentais, na busca da eficácia da nossa investigação, nós atuarmos nos exatos limites legais e constitucional. Então a nossa primeira premissa aqui é que o inquérito policial presidido pelo delegado de polícia, a autoridade policial prevista no Código de Processo Penal é o delegado de polícia. Veja que esse inquérito policial ele será abordado à luz dos valores constitucionais. É a Constituição que vai nos trazer uma nova reinterpretação do Código de Processo Penal, lembrando que a Constituição é de 88 e o CPP é de um período não democrático, período de 1941, então uma forte raiz aí inquisitorial no Código de Processo Penal, principalmente naquilo que diz respeito ao inquérito policial. Daí porque a importância da nossa releitura constitucional de toda investigação à luz dos valores constitucionais, como, por exemplo, o devido processo legal. Lembrando que eu estou diante de um procedimento administrativo investigatório e o devido processo legal ele deve ser observado tanto no processo judicial como em procedimentos administrativos. E aqui eu falo em contraditório, em ampla defesa e pergunto para vocês, é possível contraditório e ampla defesa no inquérito policial, já que eu tenho que observar esses direitos fundamentais também no curso do inquérito policial? É exatamente isso que nós vamos trabalhar. É exatamente essa distinção do contraditório e da ampla defesa que ocorre de forma plena lá no processo, que eu tenho um sistema acusatório por excelência, e ele nos chega de forma mitigada, vocês vão entender por quê, aqui na fase inquisitorial, que eu tenho que equilibrar a eficácia da investigação, que para isso muitas vezes precisa do sigilo, muitas vezes precisa deste elemento surpresa, mas também com direitos fundamentais do investigado, do indiciado. E aí eu tenho a importância da Lei 13.245, a Lei 13.245 de 2016, ela altera o Estatuto da OAB, e essa alteração no Estatuto da OAB vem trazer uma garantia para o advogado, uma garantia de maior participação no curso do inquérito policial. Então veja, vamos trabalhar o inquérito policial de forma inquisitiva, sem perder o seu caráter inquisitorial. Vou trabalhar com vocês uma noção inquisitorial, porém constitucional, não inquisitorial arbitrária, mas ligados à observância de direitos ligados à dignidade da pessoa humana. Não vamos violar direitos arbitrariamente. Muitas vezes haverá restrição desses direitos, haverá aí por parte do delegado a necessidade de ponderar direitos e, com base em seu conhecimento técnico-jurídico, aplicar ao caso concreto o que precisa ser feito para a eficácia da investigação, mas isso não significa arbitrariedade, porque devemos também obediência à reserva de jurisdição. Pessoal, para trabalhar este tema, esta importância da participação da defesa técnica no curso do inquérito policial, eu separei 3 características importantes do inquérito policial. Pelo tempo, não dá para trabalharmos todas as características que trabalharíamos numa aula normal, aqui é apenas um bate-papo, então eu separei 3 características para nós introduzirmos esta noção da participação do advogado, do defensor público, no curso da investigação criminal, presidida pelo delegado de polícia no âmbito da Polícia Civil ou do delegado federal no âmbito da Polícia Federal, todas essas instituições disciplinadas inicialmente no artigo 144 da Constituição. Então vamos lá. Quais são essas características que vou trabalhar com vocês? São 3. O inquérito policial como um procedimento inquisitivo, o inquérito policial como um procedimento sigiloso e o inquérito policial com a característica da unidirecionalidade, ou seja, um procedimento unidirecional. Vamos lá. Por que eu digo que o inquérito policial é inquisitivo, inquisitorial? Porque eu não tenho contraditório, ampla defesa, publicidade, pelo menos como eu tenho lá no processo penal que vige o sistema acusatório. Processo penal eu digo no processo judicial, lá perante o Poder Judiciário. Aqui nós vamos estudar um contraditório, uma defesa ainda mitigada e uma publicidade
não como regra. Vamos ver aqui na segunda característica os contornos desta publicidade. Então, essencialmente, eu não tenho contraditória ampla defesa, não pelo menos de forma plena, e isso me faz trazer ainda uma noção simplificada, que eu quero aprofundar isso em nosso debate de hoje, do inquérito policial como um procedimento inquisitorial. Veja que a participação da defesa no curso do inquérito policial, que é o que vamos tratar aqui, ela não é suficiente de transformar o inquérito policial como um procedimento acusatório, porque eu não tenho contraditório e ampla defesa nos termos que existem no processo judicial, exatamente pelas peculiaridades relacionadas à eficácia da investigação. Se eu tiver no inquérito policial contraditório e ampla defesa, exatamente como eu tenho no processo judicial, eu vou ter aí prejudicada a eficácia da investigação. Então veja que o inquérito permanece inquisitivo, eu vou trabalhar o inquérito com a característica de inquisitivo, mas não um inquisitivo arbitrário. Eu falo aqui inquisitivo constitucional, porque eu tenho a presidência do inquérito pelo delegado de polícia, o delegado de polícia ele tem a iniciativa probatória, eu não tenho essa divisão de funções como há no sistema acusatório lá no processo judicial, mas também o delegado de polícia não pode ser arbitrário. Ele deve agir dentro dos contornos constitucionais, dos contornos legais, deve respeitar a reserva de jurisdição, que nós vamos trabalhar isso também. Então veja que eu falo em inquisitivo constitucional. Segunda característica do inquérito policial como um procedimento sigiloso. E o sigilo do inquérito policial ele faz parte da própria essência, da própria natureza do inquérito policial, pessoal. E isso por dois motivos. Eu tenho aqui uma dupla finalidade no sigilo do inquérito policial. A doutrina fala em dupla função. Qual é essa dupla função do sigilo do inquérito policial? Eu tenho a função garantista e a função utilitarista. Por que o sigilo do inquérito policial traz uma função garantista? Veja porque ele vai preservar o indiciado. Ele vai proteger o indivíduo em relação a uma exposição pública injustificada. Daí porque eu falo que ele tem a função garantista. Mas o sigilo do inquérito policial também tem uma função utilitarista, na medida em que muitas vezes eu vou precisar do sigilo para assegurar a eficácia das investigações. Veja que, para eu garantir a eficácia das investigações, como por exemplo, em uma interceptação telefônica, em uma busca e apreensão, em um eventual mandado de prisão, eu vou precisar do sigilo. Daí eu falo na função utilitarista do sigilo. Em relação ao sigilo, para chegarmos aqui na defesa técnica, na participação do advogado, precisamos dividir o sigilo em sigilo externo e sigilo interno. Qual é a diferença do sigilo interno para o sigilo externo? Aqui uma subdivisão dentro do sigilo que é a regra geral no inquérito policial. O sigilo externo é aquele sigilo dirigido às pessoas alheias à investigação, às pessoas que estão de fora da investigação. Eu não falo aqui no delegado, eu não falo na defesa, no Ministério Público, no Judiciário, eu falo nos sujeitos que estão alheios, como por exemplo a mídia. Veja que esse sigilo externo, ele visa evitar situações em que a publicidade vai prejudicar direitos da personalidade do investigado, como por exemplo a imagem, honra, privacidade, enfim, direitos personalíssimos do investigado, do indiciado, são protegidos através do sigilo externo. Agora veja que o sigilo externo ele não é absoluto. O sigilo externo ele pode ser afastado quando o interesse coletivo, no caso concreto, se mostrar maior, se sobrepor ao interesse individual do indiciado. E aí, neste caso, quando o interesse coletivo se sobrepor ao interesse individual, o delegado poderá quebrar o sigilo da investigação e aí eu ter informações investigativas, desde que não atrapalhe a investigação, informações investigativas repassadas à mídia. Mas essa não é a regra, porque a regra é o sigilo. Em relação ao sigilo externo, a esse sigilo dirigido aí aos sujeitos alheios à investigação, obviamente que esse sigilo ele não pode atrapalhar o acesso do advogado aos documentos já registrados no inquérito policial. Então veja, as diligências já documentadas, já concluídas, inseridas ali nos autos do inquérito policial, o sigilo externo não justifica que o advogado não tenha acesso a esse procedimento. Então veja que o sigilo externo ele tem o condão de justificar o sigilo
aos sujeitos externos à investigação, como, por exemplo, a mídia. Eu estou trazendo uma observação aqui, dentro do sigilo externo, quero fazer um rápido comentário sobre um HC julgado pelo STF. É o habeas corpus de número 88.190, onde o STF entendeu o seguinte: se na investigação houver mais de um investigado, por exemplo, 2 investigados, com defensores diferentes, advogados diferentes, o delegado ele deve providenciar para que a defesa tenha acesso, pelo menos, aos documentos referentes àquele advogado, ou seja, melhor dizendo, ao cliente daquele advogado. Então veja que o sigilo externo ele não é absoluto, ele pode ser afastado quando o interesse coletivo se sobrepor, ele não se aplica ao advogado, e quando eu tiver aí 2 investigados com defensores diferentes, em relação às diligências já concluídas e documentadas, o STF entende que deve ser garantido aí o acesso aos autos, pelo menos em relação aos documentos referentes àquele cliente do advogado. É o STF HC 88.190. Tem alguns entendimentos mais radicais, mais rigorosos, como, por exemplo, o defendido pelo professor André Nicoliti, que, com base no artigo 1º da Constituição Federal, diz que o sigilo externo, em relação à imagem do indiciado, ele é absoluto. O sigilo externo, em relação à imagem do indiciado, ele não cabe mitigação, ele é absoluto. De acordo com quem defende esse entendimento, a imagem do indiciado ela não deve ser revelada de nenhuma maneira, tendo em vista aí o caráter absoluto do sigilo externo, e quem fundamenta nesse sentido, fundamenta com base no artigo 1º da Constituição da República. Pessoal, além do sigilo externo, nós temos também o sigilo interno. E o que significa o sigilo interno? A quem ele é dirigido? O sigilo interno do inquérito policial, ele é dirigido àqueles sujeitos com envolvimento no inquérito policial. Sujeitos que de alguma forma têm interesse na investigação. Inicialmente eu já digo para vocês que o sigilo interno não se aplica aos membros do Poder Judiciário nem aos membros do Ministério Público. Eu não falo em sigilo interno aos membros do Poder Judiciário e aos promotores de justiça. Em relação à defesa, eu falo em sigilo interno parcial. Por que em relação ao advogado eu falo em sigilo interno parcial e aqui nós já começamos a trabalhar o nosso tema? Eu falo em sigilo interno parcial, pessoal, porque o advogado ele tem acesso aos autos do inquérito policial, não se aplica o sigilo a ele, porém, em relação às diligências já concluídas, as diligências já documentadas. É o que diz a súmula vinculante 14, é o que a lei nova, que altera, nova 2016, não tão nova assim, mas alterou o estatuto da OAB, diz: o advogado tem acesso aos documentos investigatórios em relação às diligências já concluídas, já documentadas. Por isso que eu falo que o sigilo interno é parcial, porque se a diligência ainda está em andamento, se a diligência ainda não foi concluída e documentada, o advogado não tem acesso, o delegado pode decretar o sigilo interno, e aí, neste caso, aplica-se também o sigilo ao advogado. Eu sugiro a leitura para aprofundar o assunto da súmula vinculante 14 do Supremo, que vai trazer esse direito do advogado desde que a diligência já esteja concluída, desde que a diligência já esteja documentada. Beleza, meus amigos? Artigo 20 do Código de Processo Penal vai trazer ao delegado de polícia essa atribuição de, quando for necessário, tanto ao interesse da sociedade ou à elucidação do crime, o delegado decretar o sigilo. O delegado decretou o sigilo, quase que não saía delegado, o delegado decretou o sigilo, a defesa pode ter acesso, mas desde que o documento já esteja inserido aos autos do inquérito policial, porque a diligência já foi concluída. E a última característica que eu queria trabalhar para introduzir o tema, trabalhamos aqui o procedimento inquisitorial, o procedimento sigiloso, agora um procedimento unidirecional. O que acontece, pessoal? Por que o inquérito por muito tempo foi visto como um procedimento unidirecional? Veja que por muito tempo a ideia que a doutrina tinha do inquérito policial era que o inquérito policial ele só tinha um caminho: colher elementos informativos de materialidade e autoria para a acusação. Colher elementos informativos de materialidade e autoria para a acusação, para o Ministério Público formar a sua opinião sobre o crime. Daí porque falava-se nessa unidirecionalidade do inquérito policial.
Essa noção ela é ultrapassada. O próprio professor André Nicoliti, que em edições anteriores do seu material de processo penal, da sua obra de processo penal, falava na unidirecionalidade, abandona essa característica. Porque hoje a ideia que nós temos de inquérito policial nessa visão de reinterpretação de todo processo penal, inclusive a investigação, à luz dos valores constitucionais, eu tenho que o inquérito policial, ele é dirigido à acusação, beleza, para que a acusação forme a sua opinião sobre o crime, para justificar, para ter justa causa para uma eventual ação penal, mas o inquérito policial também é dirigido à defesa, também é dirigido ao indiciado e a seu advogado, para que eles, através do inquérito policial, demonstrem a sua verdade sobre os fatos, evitando aí eventual ação injusta, evitando eventual processo judicial fadado ao insucesso. Então veja que o inquérito policial ele também pode fundamentar o próprio arquivamento, de forma que eu posso falar na existência independente do inquérito policial, na possibilidade de existir um inquérito policial sem a respectiva ação penal, porque o inquérito policial ele não tem mais essa característica da unidirecionalidade. Ele serve para a própria autoridade policial, ou seja, o delegado de polícia, fundamentar medidas cautelares, porque esses elementos informativos irão fundamentar medidas cautelares, sejam medidas patrimoniais, probatórias, pessoais, vai ser utilizado também pelo Ministério Público, mas também pela defesa. Então nós vamos falar dessa característica unidirecional, mas de forma ultrapassada, porque o inquérito policial hoje também serve à defesa. O inquérito policial é uma investigação que deve seguir de forma imparcial, sem nenhum compromisso com a acusação ou defesa, mas tão somente com a busca da verdade. A verdade possível, porque eu preciso buscar a verdade, sempre tendo em vista a eficácia e a eficiência da minha investigação, mas sem violar direito fundamental, quando precisar restringir direitos fundamentais, que seja realizado nos exatos limites constitucionais. Tranquilo? Com isso eu posso falar com vocês duas observações importantíssimas em relação ao inquérito policial. Eu posso falar na natureza garantista, ou seja, na função preservadora do inquérito policial, e posso falar também na natureza utilitária ou função preparatória do inquérito policial. Só um golo d'água aqui, um gole de água para poder molhar a garganta e a gente continuar de forma tranquila. Pessoal, o que significa a natureza garantista do inquérito policial? A função preservadora do inquérito policial. Veja que de tudo que eu já falei hoje, nesse pouco mais de 20 minutos de explanação, nós vimos que o inquérito policial ele tem um condão de evitar uma acusação injusta. Através do próprio inquérito policial, a defesa pode demonstrar a sua verdade dos fatos, o delegado concluir pela inexistência de crime ou pela inexistência de autoria, naquele caso concreto, o investigado não ser o autor do crime, não obstante o crime ter existido, por isso que eu falo em não haver autoria, eu falo na natureza garantista do inquérito policial. O inquérito policial tem sim uma natureza garantista porque ele é um instrumento que pode servir para evitar uma acusação injusta. Além disso, o inquérito policial tem a função preservadora porque ele evita um processo desnecessário. O inquérito policial ele pode evitar um processo desnecessário na medida que, poupando a liberdade do inocente, evitando um processo injusto, eu tenho aí a economia do Estado. O Estado não vai ter gastos inúteis em relação a um processo fadado aí ao insucesso, a uma eventual ação fadada ao insucesso. E qual seria então a natureza utilitária ou a função preparatória do inquérito policial? Eu digo que o inquérito policial ele tem a natureza utilitária porque ele visa preservar meios de prova. Todo inquérito policial, galera, é buscando elementos informativos de materialidade e autoria. Eu quero demonstrar que o crime existiu e quem é o suposto autor do crime, ou então demonstrar que o crime não existiu e que aquele investigado não foi o autor do crime. Vai depender do caso concreto. Mas veja que essa função utilitária, porque o inquérito policial ele visa preservar esses meios de prova. Visa preservar para quê? Para a preparação de eventual ação penal. Em eventual ação penal, estes elementos escolhidos no inquérito policial, além de formar a convicção de justa causa para o órgão acusador
denunciar, no caso de uma ação penal pública, ele também vai servir para a ação penal. E preparatória porque acautela os meios de provas perecíveis. O nosso inquérito policial, ele vai acautelar meios de provas perecíveis na medida que a maioria das provas produzidas no inquérito policial são impossíveis de serem repetidas em juízo. Lá em juízo elas serão estabelecidas através do contraditório, mas um contraditório diferido. Porque, por exemplo, um exame de corpo de delito, uma interceptação telefônica, uma busca e apreensão que eu fiz naquele instante, um exame no local do crime, uma perícia que foi realizada na droga, um exame de eficiência de arma de fogo, etc. São vários os meios de provas que eu tenho através do inquérito policial, eles não podem ser repetidos na ação, lá no processo judicial. Eles serão submetidos a um contraditório diferido, daí porque eu falo na função preparatória do inquérito policial, além desses elementos informativos também fundamentarem eventuais representações por medidas cautelares, como, por exemplo, busca e apreensão, interceptação telefônica, a prisão preventiva, etc. Medidas cautelares fundamentadas com base nesses elementos colhidos na fase do inquérito policial. Então veja, pessoal, que diante de toda essa importância do inquérito policial que nós já fixamos, eu não posso falar em uma investigação policial dentro do Estado Democrático de Direito, que é o que me interessa, falar na investigação policial dentro do Estado Democrático de Direito, eu não posso falar nessa investigação fugindo dos contornos legais, dos limites legais. Eu preciso ter essa investigação eficaz, eficiente, conseguir chegar na autoria do crime, conseguir demonstrar a materialidade do crime, para inclusive que a justiça seja feita com rigor. Não defendemos aqui falta de rigor, falta de aplicação do direito penal, mas que isso seja feito nos exatos limites legais e constitucionais, porque o nosso trabalho aqui é dentro do Estado Democrático de Direito e, nesse sentido, a Constituição trouxe uma série de direitos, uma série de garantias, objetivando exatamente preservar o núcleo básico da dignidade da pessoa humana. E aí o nosso trabalho é um trabalho, eu costumo brincar, de equilíbrio, porque eu preciso equilibrar a eficácia da investigação e o inquérito constitucional. Inquisitivo, porém constitucional. E aí eu falo que a eficiência da persecução penal, inclusive na fase investigatória, inclusive na fase do inquérito policial, que é a primeira fase da persecução penal, ela não está condicionada à violação de direitos. Eu consigo ter a eficiência da investigação sem violar direitos de forma arbitrária. Isso depende de conhecimento técnico, conhecimento jurídico, trabalho de inteligência da Polícia Judiciária na investigação, modernidade na investigação e eu equilibrar a eficácia, o sucesso da investigação sem violação arbitrária de direito. Lembrando que o delegado de polícia tem o papel fundamental de garantir esses direitos e as decisões administrativas do delegado de polícia no curso do inquérito policial devem ser fundamentadas, devem ser motivadas com base na sua argumentação jurídica, justamente porque, em muitos casos, o inquérito policial vai restringir direitos. Na verdade, a gente costuma dizer que a própria existência da investigação ela já gera certo constrangimento ao investigado. Então, o delegado ele deve agir, a própria lei fala que o delegado deve agir cercado aí pelo seu conhecimento técnico-jurídico. O delegado ele deve fundamentar todas as suas decisões, ele deve motivar todas as suas decisões com base aí na argumentação jurídica. E a Lei 12.830, que trata do Estatuto do Delegado de Polícia, lá no artigo 2º, parágrafo 1º, ela vem confirmar o que nós já falamos, que o delegado de polícia é a autoridade policial prevista no Código de Processo Penal, e eu tenho aqui no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 12.830 que o cargo de delegado de polícia é um cargo privativo de bacharel em Direito. As atribuições são atribuições diretamente relacionadas à aplicação concreta de normas jurídicas aos fatos que são apresentados. Então, o que cabe ao delegado? Apresentar a norma jurídica àqueles fatos que lhes são apresentados durante a investigação criminal, e isso não pode ser feito de forma arbitrária, e é aí que a participação da defesa vem trazer aí a garantia do caráter democrático do inquérito policial. Tranquilo, meus amigos? Beleza?
vamos dar sequência ao nosso tema. E eu quero entrar aqui agora especificamente na Lei 13.245 de 2016. De tudo isso que eu falei nessas linhas aí iniciais, nesses minutos que estamos trabalhando aqui, eu acho que já está claro a importância da Lei 13.245 de 2016. Separei aqui alguns dispositivos para trabalharmos, não dá para trabalhar tudo, mas eu quero trabalhar da melhor maneira possível, porque veja, a Lei 13.245 de 2016, ela alterou o artigo 7º, inciso 14 do Estatuto da OAB. Quando eu falar no Estatuto da OAB, eu estou falando na Lei 8.906 de 94. Além dela alterar o artigo 7º, inciso 14, ela também acrescenta o inciso 21 e os parágrafos 10, 11 e 12 ao artigo 7º do Estatuto da OAB. Então veja, pessoal, como já era ventilado na própria Constituição, lá no artigo 5º e também na súmula vinculante 14 do Supremo, que eu citei aqui para vocês, o que essa lei faz é o desenvolvimento da disciplina legal, ou seja, ela traz um aprofundamento legal em relação ao acesso do advogado aos autos da investigação. E ela é tão abrangente que aqui ela trata a investigação de uma forma ampla, até mais ampla do que era tratado na redação original do Estatuto da OAB. Porque a investigação aqui não é só o inquérito policial, pode ser investigação policial ou não. E além de falar aí do acesso que o advogado deve ter, da participação do advogado nos atos investigatórios, ela fala também na responsabilização criminal e também na responsabilização funcional por abuso de autoridade. Então veja que o descumprimento dessas inovações no Estatuto da OAB pode trazer consequências criminais e funcionais à autoridade que descumprir. Tranquilo? Além disso, a lei também inseriu o inciso 21 no artigo 7º. Em relação à inserção aqui do inciso 21 no artigo 7º do Estatuto da OAB, nós temos que o advogado passou a ter o direito de assistir atos investigatórios sob pena de nulidade absoluta. Depois eu vou voltar nisso daqui porque isso é importantíssimo. Direito do advogado a assistir atos investigatórios sob pena de nulidade absoluta. É basicamente isso que nós vamos trabalhar aqui na sequência. Agora eu quero estabelecer aqui uma premissa, pelo menos com base em minha conclusão sobre o tema. Esse direito de acesso, tratado especificamente no Estatuto da OAB, que foi alterado pela Lei 13.245 de 2016, ele é um direito dirigido ao advogado do investigado. Eu vou trabalhar aqui em um direito do defensor, do advogado do investigado, de uma prerrogativa do advogado. Então veja, o advogado ele vai utilizar essa prerrogativa na defesa do seu cliente, que é justamente o investigado. Então veja, pessoal, eu quero trazer uma decisão do Supremo aqui, é o agravo regimental na reclamação 9.789. Agravo regimental na reclamação 9.789, onde o STF, por unanimidade, negou vista aos autos do inquérito policial em razão do sujeito não figurar como investigado. Então veja, o Supremo entendeu que o advogado não tinha acesso naquele caso específico porque o cliente dele não era o investigado. Lembra que eu falei, quando o delegado decretar o sigilo da investigação, o sigilo interno, ele é relacionado às pessoas com envolvimento no inquérito policial. Não pode ser aplicado ao advogado desde que a diligência já esteja concluída ou em andamento. Então, eu vou trabalhar de um direito do advogado, uma prerrogativa do advogado na defesa do seu cliente. Então, veja que a Lei 13.245 de 2016, essa alteração no Estatuto da OAB, ela não determina a presença do advogado como indispensável às oitivas de testemunha, de vítima, interrogatório do investigado. Veja que ela não fala que é indispensável. Se ela falasse que era indispensável, em nossa opinião, isso conflitaria com o próprio objeto, com a própria finalidade do inquérito policial. Ela vem trazer a prerrogativa. Ela vem garantir que o advogado tenha acesso, que o advogado participe. Beleza? Tudo que eu falar aqui acerca do advogado também serve para a defensoria pública.
Veja que a Defensoria Pública não está sob a proteção do Estatuto do AB, mas são institutos, inevitavelmente, de muita semelhança, possuem pontos de convergência no processo penal, e aí a própria Lei Complementar 8094, que trata da Defensoria Pública da União, lá em seu artigo 44, inciso 3, vai falar que é prerrogativa do membro da Defensoria Pública examinar autos do inquérito policial, do flagrante, então, enfim. Quando eu digo dessas prerrogativas da defesa técnica, eu falo tanto da Defensoria Pública como também do advogado constituído. Vamos lá. Vamos trabalhar aqui especificamente a nova redação do artigo 7º, inciso 14 do Estatuto da OAB. Pessoal, a redação antiga dizia o seguinte. Antes da alteração, vou ler para vocês aqui. O texto antigo dizia serem direitos dos advogados examinarem qualquer repartição policial, veja que ele fala, em qualquer repartição policial, mesmo sem procuração, autos de flagrante de inquérito, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos. Veja como ficou essa redação após a mudança trazida pela Lei 13.245 de 2016. Eu estou aqui no artigo 7º, inciso 14, para vocês acompanharem aí. Com a mudança, o artigo passou a vigorar com a seguinte redação, pessoal. Veja. Direitos dos advogados. Examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação. Veja que não é mais qualquer instituição policial. Qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusa a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Então veja que agora eu falo no acesso do advogado em qualquer espécie de investigação, não precisa ser investigação criminal, pode ser investigação civil e não precisa ser especificamente investigação, que é a que nos interessa aqui, criminal. Isso porque, apesar de discutível, mas aí a gente pode tratar este assunto um outro dia, não é o objeto de hoje, outras instituições, como por exemplo o Ministério Público, realizam investigação criminal. A possibilidade do Ministério Público realizar investigação criminal pode ser discutida, inclusive, a meu ver, não obstante o entendimento do Supremo no recurso extraordinário 593.727, pode ser discutível, a doutrina discute, como por exemplo o professor Guilherme de Souza Nutti, pela ausência de previsão expressa na Constituição. Mas o fato é que outras instituições, o Ministério Público pode sim investigar de acordo com o Supremo, pelo menos de acordo com o Supremo, e aí eu vou aplicar esse artigo 7º não tão somente à investigação criminal dirigida pelo delegado de polícia, ou seja, o inquérito policial, mas a qualquer investigação, inclusive se for investigação civil. E a procuração, pessoal? Como fica aí a apresentação de procuração? O acesso é garantido, beleza. Mas o advogado precisa apresentar a procuração? É exigido do advogado a apresentação da procuração? Eu quero que vocês tenham cuidado nesse tema. Separei alguns artigos aqui para trabalhar. Veja que a regra é que o acesso dos advogados aos autos do inquérito não depende de procuração. O próprio artigo 7º, inciso 14, que eu acabei de ler, fala que não precisa de procuração. Mas aí veja, o parágrafo 10 do artigo 7º diz que a procuração será exigida quando se tratar de investigação sigilosa. Por isso que eu já trabalhei o sigilo, para vocês entenderem o sigilo na investigação. E aqui, de acordo com o parágrafo 10 do artigo 7º, eu vou precisar da procuração quando a investigação for sigilosa. Sabemos que o delegado decreta o sigilo. Então veja que eu tenho aqui, neste primeiro momento, a exigência da procuração. O próprio artigo 5º do Estatuto vai corroborar essa ideia. Agora eu preciso ir com vocês lá no artigo 266 do Código de Processo Penal. O artigo 266 ele vai dispensar a procuração quando o advogado for constituído no interrogatório. Então veja, no próprio ato do interrogatório, o indiciado ou investigado indica quem é o advogado e aquilo já supre a procuração. Mas se o investigado estiver ausente, se eu não tiver o investigado para fazer o interrogatório e indicar o advogado e esse advogado não tiver procuração,
Como fica a situação? Quem vai resolver isso é o artigo 5º, parágrafo 1º do Estatuto, que diz o seguinte: o advogado, afirmando urgência, pode atuar sem procuração, obrigando-se a apresentá-la no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período. Então veja, pessoal, como é que fica a situação da procuração. Em regra é dispensável, salvo se o delegado decretar o sigilo. Se o delegado decretar o sigilo, precisa de procuração, mas a nomeação do interrogado, no ato do interrogatório, a nomeação dele ali, do advogado, supre a procuração. Se o investigado não estiver presente, não for possível o interrogatório dele e a diligência for urgente, aqui com base no artigo 1º, o advogado ele pode ter acesso alegando a urgência e se comprometer a, no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período, apresentar a procuração na delegacia de polícia. Tranquilo? Beleza? Lembrando sempre que o sigilo ele deve ser decretado de forma fundamentada. Falei com vocês que as decisões administrativas do delegado de polícia devem ser em consonância com a sua fundamentação jurídica, com o seu conhecimento técnico jurídico, decisões fundamentadas, demonstrando aí os fatos concretos que fundamentam o sigilo. Em relação ao sigilo, pessoal, um ponto importante é o artigo 23 da Lei 12.850 de 2013. Veja que o artigo 23 ele traz uma peculiaridade. Se a investigação tiver como objeto organizações criminosas, então eu vou falar de investigação de organizações criminosas, e aí o delegado decretar o sigilo, o delegado com atribuição para o caso decretar o sigilo, neste caso o acesso aos elementos de prova que digam respeito aí ao exercício do direito de defesa, ele depende de autorização judicial. Beleza? Cuidado aí, artigo 23, tratando de investigação de organizações criminosas. Então, minha gente, veja que essa questão do preso ter direito a um advogado, do preso ter direito a ser assistido por um advogado, isso não é novidade. Desde a redação original da Constituição, eu tenho lá no artigo 5º, inciso 63 aí, assegurada a assistência do advogado ao preso, e preso aqui em sentido amplo. Então a própria Constituição já garantia esse direito do preso, esse direito da pessoa ser assistida pelo advogado. Então, como forma de eu garantir esse preceito constitucional, o preso ele deve ser assistido, pelo menos em tese, por um advogado e em relação a isso não há nenhuma discussão. Veja que o que eu estou trabalhando aqui não é especificamente o direito do preso. Isso nós podemos tratar em um outro momento. Eu estou trabalhando aqui com vocês da prerrogativa do advogado, do direito do advogado de acessar o material, de acompanhar as diligências desde quando possível, desde quando não atrapalha a eficácia da investigação, de fazer esse acompanhamento. Eu estou tratando da prerrogativa do advogado que tem esse direito, salvo aí quando eu estiver diante de um sigilo interno decretado para garantir a eficácia da investigação. Tranquilo, pessoal? Acabei de falar com vocês que no curso da investigação pode ter diligência aí onde o sigilo é indispensável. Deu o exemplo da interceptação telefônica, da busca e apreensão. Nesses casos aqui, o delegado decreta o sigilo interno e o advogado não pode ter acesso. Beleza? Em relação às diligências aí que estão em andamento, as diligências que não foram documentadas nos autos do inquérito policial, o delegado aí, ele pode delimitar o que o advogado vai acessar e o que não pode acessar. O direito que o advogado tem, a prerrogativa que o advogado tem, é de ter acesso às diligências já concluídas, já documentadas. Se houver risco, se houver aí chance de comprometer a eficiência, a eficácia, a finalidade da diligência, o delegado ele pode decretar o sigilo e negar o acesso fundamentadamente. Vou repetir isso. As decisões administrativas do delegado de polícia devem ser fundamentadas. Então veja, a prerrogativa do advogado é acessar os documentos já juntados ao inquérito policial porque a diligência já foi concluída. A partir do momento que a diligência é concluída, formalmente juntada ao inquérito policial, aí tranquilamente tem-se a possibilidade de vistas ao defensor do investigado.
Vamos falar um pouco aqui, pessoal, já que eu estou tratando da importância da defesa técnica, desses limites da defesa técnica no curso do inquérito policial, da violação dessa prerrogativa. Se a autoridade que conduz a investigação violar o artigo 7º, inciso 14, a lei, ela traz aí, acrescentou o parágrafo 12 ao Estatuto da OAB, trazendo a responsabilização criminal, a responsabilização funcional por abuso de autoridade. Além da possibilidade de abuso de autoridade, a lei também traz o direito subjetivo do advogado, o que vem corroborar que eu estou falando de uma prerrogativa do advogado. A lei traz um direito subjetivo do advogado de fazer essa representação judicialmente, de requerer judicialmente o acesso aos autos investigativos. E aí eu pergunto, tranquilo, as diligências concluídas, documentadas, o advogado tem acesso sob pena de abuso de autoridade da autoridade que negar o acesso. Mas se os autos já foram concluídos e estão conclusos ao delegado para finalizar, o advogado pode ter acesso? O advogado pode ter acesso, sim. Ele deve ter acesso. Mas veja, se por conta de ter que cumprir prazo, de estar na iminência de finalizar um lapso temporal, a autoridade não tiver como dar acesso, eu tenho aí justa causa, eu tenho razoabilidade, que vai afastar aí qualquer má-fé por parte da autoridade e, inevitavelmente, vai evitar também a situação de abuso de autoridade. Vai depender aí de uma noção de razoabilidade. Tranquilo? Então, beleza, vencemos aí o que eu tinha de importante para falar em relação ao inciso 14. Vamos trabalhar aqui que a Lei 13.245, além da modificação lá no inciso 14, ela insere o inciso 21 neste artigo 7º do Estatuto da OAB. E ao inserir o inciso 21, não vou fazer a leitura do inciso aqui, por conta do nosso tempo, mas vocês depois façam a leitura detalhada, acompanhem comigo a leitura detalhada. Mas veja que esse novo dispositivo inserido ao artigo 7º, ele traz ao advogado o direito de assistir o investigado durante o interrogatório. Também durante o depoimento. Além disso, durante demais elementos investigatórios, demais elementos probatórios decorrentes ali daquele interrogatório. Então veja que o advogado ele pode inclusive apresentar razões, apresentar quesitos, e se for negado esta participação ao advogado, eu tenho nulidade absoluta. Se a nulidade absoluta, essa nulidade ela pode ser conhecida a qualquer momento. E aqui eu não falo mais naquela noção obsoleta de que o inquérito policial, porque não produzia prova, não tinha nulidade, mas mera irregularidade. Não, pessoal, eu falo aqui em nulidade absoluta no inquérito policial. E eu falo também em nulidade naquela noção dos frutos da árvore envenenada, de todos os atos derivados daquela nulidade. Daí, porque eu preciso falar em uma investigação eficaz, uma investigação onde eu consiga atingir a minha finalidade de autoria e materialidade delitiva, porém sem violar direito, como, por exemplo, o acesso do advogado nos limites legais. Tá ok? O acesso do advogado nos limites legais. Então, como eu acabei de falar para vocês, o embaraço da assessoria do advogado ao inquérito policial acarreta a nulidade absoluta. Eu quero trazer algumas observações aqui, e aí eu quero citar alguns doutrinadores, especialmente alguns colegas delegados a quem eu vou, junto com a citação, já dirigir um grande abraço. Mas eu quero começar aqui com uma observação com o professor Auri Lopes Júnior, porque ele rechaça a relativização da matéria. Por que ele rechaça a relativização dessa matéria? O professor Auri Lopes Júnior, ele entende que o interrogatório policial realizado sem a presença do advogado é nulo. Qualquer interrogatório policial sem advogado para o Auri Lopes Júnior é nulo. Não deve ser valorado pelo delegado. Não deve ser considerado. Só que o próprio professor Auri Lopes Júnior, ele conclui que esse entendimento dele vai poder trazer aí um certo prejuízo, digamos assim, à investigação, justamente pela impossibilidade da Defensoria Pública em assistir toda demanda. Então, essa impossibilidade da Defensoria Pública assistir toda demanda, já que
se o investigado não tem advogado, teria que ser assistido pela Defensoria Pública, sob pena de nulidade do interrogatório, isso dificultaria aí a atuação policial. E aí o próprio professor Aurí Lopes Júnior ele traz a seguinte sugestão, que o delegado deve registrar que não fez o interrogatório porque não tinha advogado. Deve seguir a investigação e não fazer o interrogatório pela ausência do advogado. Nesse mesmo sentido, em sentido semelhante, segue aí o grande amigo, o delegado, professor no estado do Rio de Janeiro, o Rochester, que traz entendimento semelhante a esse do Aurí Lopes Júnior. Agora veja, pessoal, de outro lado, com base aqui naquele entendimento que eu estava falando que o direito, que hora trabalhada é um direito do advogado e não um direito do preso ou do investigado, não porque o preso ou o investigado não tem esse direito. Tanto tem, como já está previsto na Constituição desde 88. Mas porque especificamente o Estatuto da OAB vai trazer uma prerrogativa do advogado, em não ser embaraçado na sua atuação profissional. Aí vem os colegas, o professor Henrique Hoffmann, a quem também eu dirijo um abraço, e também o professor Adriano Souza, entendendo o seguinte, que essa nulidade absoluta, e aí, salvo melhor juízo, o meu entendimento também é esse, eu acho que esse entendimento ele consegue conciliar aí tanto a participação da defesa técnica como a busca da eficiência na investigação criminal. O professor Henrique Hoffmann vem e diz o seguinte, a nulidade, ela não emana da falta do advogado no inquérito policial, no interrogatório especificamente. A nulidade, ela vem do embaraço do advogado, do fato do advogado ser impedido de atuar. São aqueles casos em que o advogado está ali para acompanhar e é impedido de fazer o acompanhamento. Então veja que essa nulidade, ela vai emanar da prerrogativa do advogado. Se o advogado tiver a sua prerrogativa embaraçada, eu tenho uma nulidade absoluta. Mas não da falta dessa defesa técnica em todo e qualquer ato. Porque a falta dessa defesa técnica pode ser pela mera ausência, que eu quero desenvolver isso melhor com vocês. No mesmo sentido, o colega Sanini Neto também diz isso. Diz que a nulidade ela decorre do cerceamento da prerrogativa do advogado e não da ausência. Tranquilo, minha gente? Então veja que no âmbito da Lei 13.245 de 2016, segundo esse entendimento que eu coloquei por último, o papel do delegado, a função do delegado é permitir, é viabilizar o exercício do direito da defesa, o exercício da prerrogativa do advogado, sob pena de nulidade absoluta do ato. Tá? Eu quero explicar isso aqui melhor, caso não tenha ficado claro, porque é o seguinte, vocês podem me perguntar, mas, Gerson, você está dizendo que o preso, que o investigado, eu digo preso no caso de flagrante, que o investigado não tem esse direito? Pessoal, a questão é a seguinte, o investigado tem esse direito, o preso tem esse direito, está lá no artigo 5º, inciso 63 da Constituição, só que o que acontece? Os tribunais superiores já tiveram a oportunidade de se manifestar se a ausência da defesa, por exemplo, no interrogatório do preso em flagrante, no interrogatório policial do preso em flagrante, geraria nulidade absoluta. Eu tenho aqui um exemplo, HC STJ 139.412, dizendo que a ausência do advogado na oitiva, no interrogatório do investigado, não causa nulidade absoluta. Então, a própria jurisprudência já mitigava isso. O ideal, se eu estivesse falando no mundo ideal, eu deveria ter a Defensoria Pública de forma plena, já estabelecida, e essa atuação em 100% dos casos. Mas eu ainda não atingi esta finalidade. O que eu tenho é o seguinte, os tribunais superiores, em relação ao preso, ao investigado, rechaçam a nulidade absoluta. A Lei 13.245, ela fala da nulidade absoluta expressamente quando o advogado, quando o defensor foi embaraçado na sua atuação técnica profissional. Então veja que o que o artigo 7º, inciso 21, não obstante, com todo o respeito, o entendimento em sentido contrário, mas a nossa conclusão aqui é que a nova redação do artigo 7º, inciso 21 do Estatuto da OAB não trouxe a obrigatoriedade da presença do advogado. Não é esse o objeto. Não é a obrigatoriedade da presença do advogado.
ou então do defensor aí na fase da investigação. Isso porque eu falo na ampla defesa, no contraditório, de forma mitigada, pessoal, durante o inquérito policial. Uma sugestão que nós temos na doutrina, que eu acho muito interessante, seria um direito como esse, que é a prerrogativa do advogado, vir expresso também no ordenamento. O direito do preso ser, durante o inquérito policial, ou do próprio investigado durante o inquérito policial, ser assistido aí por advogado, como, por exemplo, uma alteração no Código de Processo Penal, é uma sugestão feita pelo colega Sanini Neto, mas aí seria uma outra pauta, um outro tema. O que o Estatuto da OAB traz é uma prerrogativa do advogado e o tema que nós estamos trabalhando é a prerrogativa do advogado. E não a obrigatoriedade de todo e qualquer interrogatório policial ter a presença do advogado. Tranquilo? No mais, o próprio artigo 6º, inciso 5 do Código de Processo Penal vai admitir aí as mesmas regras do interrogatório judicial no interrogatório policial. O interrogatório policial nós entendemos que tem natureza de interrogatório. O artigo 6º, inciso 5 do CPP diz que aplica-se ao interrogatório policial as mesmas regras do interrogatório judicial, e aí ele vem apenas no que for aplicável. Por que apenas no que for aplicável? Porque o inquérito policial tem algumas peculiaridades. E essas peculiaridades do inquérito policial não vai permitir contraditório e ampla defesa pleno, como é no processo judicial. Vai permitir contraditório, ampla defesa, agora de forma mais substancial, principalmente com as inovações legislativas, porém de forma mitigada. Porque eu preciso equilibrar garantia de direito, no caso aqui a prerrogativa do advogado, com a eficácia, a eficiência da investigação. Tranquilo, meus amigos? Então, a novidade que a lei traz, a novidade do Estatuto da OAB é essa, a garantia do direito do advogado. A garantia do preso ou do investigado eu já tinha na Constituição. O artigo 5º eu vou ler para vocês. O artigo 5º, inciso 63. Olha o que ele diz. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. E aí, o inciso 64, também do artigo 5º da Constituição, diz que o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Então, um estudo adequando aí esses dois dispositivos, o inciso 63 e o inciso 64 do artigo 5º da Constituição, permite nos afirmar que o indiciado ou o investigado também tem esse direito. Nós poderíamos aprofundar este tema num outro momento, que é o que o professor Sanini Neto sugere, uma alteração no Código de Processo Penal, trazendo expressamente a consequência da nulidade absoluta à violação desse direito. O STJ, até então, na jurisprudência até então existente, não entendeu pela nulidade absoluta. O que eu tenho expresso de nulidade absoluta é o embaraço do advogado. Tranquilo? Dentro dos limites que nós já estudamos. E esses dispositivos que eu li para vocês, os incisos 63 e 64 do artigo 5º, ele nos faz concluir que a oitiva do suspeito no âmbito do inquérito policial tem natureza jurídica de interrogatório. Eu digo que a oitiva do investigado, do indiciado, do suspeito ao longo do inquérito policial tem natureza de interrogatório, eu chamo o ato de interrogatório justamente pela análise do artigo 5º, inciso 63 e 64 da Constituição. Então, fixamos isso. A nulidade absoluta ela decorre aí da violação do artigo 7º, inciso 21, que diz respeito a interrogatório ou depoimento ou outros atos investigatórios aí, onde o advogado não participou, foi impedido de participar, teve a sua atuação profissional embaraçada, a consequência é a nulidade absoluta do ato. E, além disso, todos os atos que decorreram deste ato com o citado vício também devem ser considerados nulos em relação aí à nulidade por derivação. Eu falo aí naquela teoria dos frutos da árvore envenenada e ilicitude por derivação, também adotada agora na fase investigativa. Agora veja, pessoal, parte da doutrina, buscando equilibrar aí direitos individuais com direitos da sociedade,
em alguns casos excepcionalíssimos, excepciona essa noção e admite aí a produção de prova ilícita. O exemplo que a doutrina sempre diz é o seguinte: imagina que tem uma vítima em cárcere privado, a vítima foi sequestrada, e aí aquela prova colhida de forma ilícita, ela vai viabilizar a libertação da vítima, a retirada da vítima ao cárcere. Então veja que neste caso, para quem permite de forma excepcionalíssima, isso não é unânime, tá? Há controvérsias, mas para quem permite de forma excepcionalíssima, eu tenho aí a possibilidade de mitigar essa questão da prova ilícita quando o interesse coletivo, o interesse da sociedade se sobrepor ao interesse individual. Tranquilo, meus amigos? Deixa eu ver aqui para caminharmos para o final. Muita coisa, eu tentei cortar o que eu tinha de mais importante para não gastar muito tempo de vocês, mas é muita coisa importante. Já que eu estou falando em prova ilícita, também no inquérito policial, cuidado com uma coisa, pessoal. Vamos trabalhar aqui a noção do artigo 157, parágrafos 1º e 2º do CPP, onde ele diz que não serão consideradas ilícitas por derivação as provas que não guardam nexo de causalidade com as outras ou as que poderiam ser obtidas de forma independente. Então veja, o ato realizado violando o artigo 7º do Estatuto da OAB é nulo, nulidade absoluta. Todos os atos da lei decorrentes também são nulos, nulidade derivada, ilicitude por derivação. Agora veja, se as provas decorrentes elas foram obtidas de forma independente ou elas não guardam nenhum nexo de causalidade com o ato ilícito, com o ato que foi considerado nulo, aí elas não são consideradas nulas, elas são preservadas com base no artigo 157, parágrafos 1º e 2º do Código de Processo Penal. Ademais, eu tenho aqui a linha A deste novo inciso 21 do artigo 7º da OAB, que vai permitir o advogado apresentar razões e quesitos. Tá? Isso é muito bacana, a possibilidade do advogado apresentar quesitos, apresentar razões no inquérito policial, sempre lembrando que o ato ele deve ser dirigido pelo delegado. Eu falo no procedimento inquisitivo, quem dirige é o delegado de polícia, então quem vai formular as perguntas, quem entender pertinente, quem entender relevante, é o delegado. Mas o advogado pode apresentar razões, pode apresentar quesitos. Estou fazendo essa observação porque, via de regra, lá na fase processual, as perguntas são feitas diretamente pelas partes. No inquérito policial, as perguntas são realizadas por meio do delegado de polícia, e o delegado de polícia ele pode indeferir, sempre motivadamente, fundamentando, mas ele pode indeferir aquelas que ele considerar impertinente, relevante, ou que não tiver aí relevância, conexão com o caso que está sendo investigado. Tranquilo, não é uma grande novidade, porque o próprio artigo 14 do CPP já permitiu ao ofendido, representante legal, a requerer diligências, mas também o indiciado requerer diligências, mas enfim, eu tenho essa prerrogativa do advogado agora expressa no Estatuto da OAB de apresentar quesitos, requerer diligências, apresentar razões, tendo o delegado a possibilidade de indeferir aquilo que considerar impertinente. Beleza. Por último, para finalizarmos as alterações, na verdade não chegou a ser uma alteração, porque foi rejeitado, mas a Lei 13.245 de 2016, ela também tentou inserir uma linha B neste artigo 7º, lá no inciso 21. Essa linha B que seria inserida ao artigo 7º, inciso 21, ela permitia ao advogado requisitar diligências no curso da investigação. Ou seja, seria uma possibilidade do delegado, do advogado requisitar diligências. E esse dispositivo ele foi vetado, e a razão do veto foi no sentido de eventual interpretação equivocada, onde requisição tem caráter mandatório. E aí eu teria a possibilidade do advogado, através de uma requisição, ou seja, com natureza de ordem, solicitar uma diligência. Então o delegado ele não pode requisitar, o advogado ele não pode requisitar, ele não pode ordenar diligências. Ele pode pedir
e o delegado irá deferir ou não. Então veja que esse dispositivo ele foi vetado e o STF já havia essa interpretação lá na ação direta de inconstitucionalidade 1127 do Distrito Federal, ação direta de inconstitucionalidade 1127, oriunda aí do Distrito Federal. Então permanece a possibilidade de indeferimento. O delegado ele pode indeferir ou deferir, sempre motivadamente, sempre fundamentando. Tranquilo, pessoal? Já que eu estou falando dessa possibilidade aí do advogado requisitar diligências, isso foi rejeitado, o advogado ele pode pedir e o delegado motivadamente acolher ou não. Deixa eu só aproveitar uma observação, não diz respeito expressamente à defesa, ao Ministério Público, mas o Ministério Público também não pode requisitar diligências enquanto a investigação está transcorrendo. Veja que, enquanto a investigação está transcorrendo sobre a presidência exclusiva do delegado de polícia, o Ministério Público também não pode requisitar diligências. Aí nem o Ministério Público, nem a defesa pode requisitar diligências. Você perguntaria, mas, Gerson, o Ministério Público em momento nenhum pode requisitar diligência? Pode. Artigo 16 do Código de Processo Penal. Quando o inquérito policial for concluído, ele é remetido à Justiça, a Justiça abre vistas ao Ministério Público para que ele forme a sua opinião sobre o crime. Neste momento, se o Ministério Público entender que há diligência imprescindível ao oferecimento da denúncia, que faltou ser realizada alguma diligência imprescindível ao oferecimento da denúncia, aí ele vai requisitar para o delegado determinar aquelas diligências. Mas no curso da investigação sobre a presidência do delegado de polícia, nem o Ministério Público, nem o advogado podem fazer essa requisição de diligência. Então veja, pessoal, nós trabalhamos aqui a participação da defesa no inquérito policial, o que é extremamente louvável, extremamente importante, principalmente nessa filtragem constitucional de todo o processo penal, que vem trazer aí o caráter democrático do inquérito policial. Mas a gente não pode esquecer que o contraditório ele vai continuar diferido quando eu falar em uma prova não repetível. Quando eu falar em um exame que não pode ser realizado em um outro momento, que é a maioria dos exames, dos elementos escolhidos ao longo do inquérito policial, eu falo em contraditório diferido. Esse contraditório ele será realizado no processo, mas o ato não pode ser repetido. A necrópsia, a exumação do corpo, a eficiência da arma, o toxicológico na droga, não pode ser repetido. Daí a doutrina, ela diz o seguinte, que eu acho bem bacana. Já que eu estou falando na participação da defesa durante a investigação criminal, então eu preciso que, na melhor medida possível, desde que não atrapalhe a eficácia da investigação, garantir a participação da defesa também nesses atos irrepetíveis, que só serão submetidos ao contraditório diferido. Trazer esse contraditório, quando possível, também para a investigação, agora desde, é claro, pessoal, que não atrapalhe a eficácia, que não atrapalhe a eficiência da investigação. Acho que deu para vocês entenderem que o grande barato aqui, o nosso jogo, é equilibrar a eficácia da investigação, que muitas vezes precisa do sigilo, precisa do elemento de surpresa, mas a garantia de direitos. Tranquilo? Então veja que o advogado ele pode apresentar razões, ele pode inclusive apresentar um documento que eu acho muito bacana, fundamentando o porquê que ele acha que o seu cliente não deve ser indiciado. Ou então fundamentando eventual desindiciamento do investigado. E aí, o advogado, após a sua análise técnico-jurídica, lembra que o delegado de polícia, ele exerce atividade jurídica do Estado, e a própria lei 12.830 de 2013, ela diz que após a análise técnico-jurídica que o delegado faz sobre o fato, ele vai decidir indiciando ou não, e nada mais justo do que o advogado poder se manifestar antes desta decisão feita pelo delegado de polícia acerca aí do indiciamento, apontando a autoria, materialidade, circunstâncias do fato investigado. E aí, pessoal, o que eu tinha sobre a participação da defesa técnica no curso do inquérito policial eram basicamente esses pontos, e eu só quero trazer aqui uma reflexão. Começam aí a surgir vozes no sentido de que o inquérito policial
depois de tudo isso que nós vimos, da participação do advogado no inquérito policial, que o inquérito policial é um procedimento agora acusatório. Assim como é no processo judicial, o inquérito policial é um procedimento acusatório. Minha gente, cuidado com isso. Quando eu falo em acusatório, eu falo em distribuição de funções. Eu falo no juiz, via de regra, como um sujeito imparcial, o juiz, via de regra, analisando as provas que foram produzidas. E aí eu tenho no processo, sobre a vigência do sistema acusatório, a igualdade entre a acusação, entre defesa, entre o órgão julgador. Todos ali podendo produzir provas. A produção de prova ela não é de iniciativa exclusiva de uma das partes. Eu tenho o contraditório, eu tenho a ampla defesa de forma plena. Eu tenho a publicidade garantida de uma forma muito mais eficaz. Então isso é o sistema acusatório. O inquérito policial, não obstante todo esse caráter democrático constitucional que hoje ele é blindado, ele traz peculiaridades que, se eu pegar estes conceitos prontos, doutrinários, do que é acusatório e o que é inquisitivo, ele está muito mais inquisitivo do que acusatório. O delegado de polícia, ele preside a investigação e ele tem a iniciativa probatória. É ele que tem essa iniciativa de produzir as provas na busca dos elementos de materialidade e autoria delitiva. Então veja, nós entendemos que, apesar de todas essas mudanças, da necessidade da reinterpretação constitucional do Código de Processo Penal, especialmente em relação ao inquérito policial, dessa necessidade de garantia de direitos, de eu ter uma investigação eficaz, eficiente, sem violar direitos arbitrariamente, mas o inquérito policial ele continua com contornos inquisitivos. E aí, eu não falo em inquisitivo medieval. Em um inquisitivo onde eu buscava a verdade absoluta, onde a confissão era a rainha das provas, onde era permitido para isso, por exemplo, a tortura, a violação de direitos. Eu falo em inquisitivo constitucional. Em um inquisitivo que eu não posso violar direitos arbitrariamente. Então, no meu entendimento, o inquérito policial ele segue inquisitivo, mesmo após toda essa releitura constitucional do processo penal, porém um inquisitivo constitucional. Contraditório, ampla defesa deve ser garantido da melhor maneira possível. O contraditório e ampla defesa vem somar esse caráter democrático. Só que nós vamos encontrar situações onde isso será mitigado, ou pelo menos diferido para um momento posterior. Então não fala em contraditório e ampla defesa plenos no inquérito policial, não obstante ele deve sim seguir o devido procedimento legal, o procedimento administrativo legal, mas com essas peculiaridades. Então veja que a presença do advogado ela fortalece a defesa, ela, a meu ver, traz muito mais elementos probatórios no curso do inquérito policial. Muitas vezes eu consigo permitir o contraditório no curso do inquérito policial, mas, novamente, repetindo, sem enquadrar o inquérito policial no sistema acusatório. E, obviamente, eu não estou fechando essa noção que eu estou trabalhando nesse finalzinho da nossa explanação em um conceito doutrinário pronto e acabado. Eu estou fechando essa observação considerando ter muito mais traços inquisitivos, principalmente pela iniciativa de produção de provas, que é inerente à função investigatória. Então eu tenho muito mais traço inquisitivo do que acusatório, que é o contraditório e ampla defesa, e que nem é pleno, é mitigado. Então veja que o delegado de polícia ele preside um procedimento, esse procedimento ele é essencialmente discricionário, mas deve ser fundamentado. A fundamentação jurídica ela deve vir a todo momento. Tranquilo, pessoal? Isso vai trazer o quê? O caráter democrático, o caráter constitucional da investigação. Eu não falo em investigação arbitrária. Eu não falo em investigação violando direito arbitrariamente. Eu falo em investigação inquisitiva dentro dos limites legais. E veja o seguinte, apesar de não existir uma vinculação entre essa imputação feita pelo delegado de polícia com base em seu conhecimento técnico-jurídico e eventual denúncia feita pelo Ministério Público no curso de eventual processo judicial, mas a regra é a seguinte: a investigação policial ela vai moldar a acusação.
A investigação policial ela vai trazer os elementos de justa causa para uma ação penal, os indícios mínimos de autoria e a prova da materialidade. Então, olha a importância da investigação. Dentro desta importância da investigação, obviamente, ainda que não seja possível falar em uma ampla defesa plena e um contraditório pleno, eu preciso garantir isto na maior medida possível, desde que não atrapalhe a eficácia e a eficiência da investigação. Sobre esse tema, o professor Guilherme de Souza Nutti, ele diz o seguinte, ele fala que o inquérito policial ele tem uma natureza essencialmente inquisitiva. E aqui ele fala o seguinte, eu não tenho a participação do suspeito na produção da prova, na indicação de prova, não como regra geral, então isso vai justificar chamar o inquérito policial de um procedimento inquisitivo. Só que aí o professor Nutti vem e observa que eu tenho uma crescente tendência em contornar a investigação de garantias constitucionais. Garantindo o quê? Direitos fundamentais. Fortalecendo o quê? O caráter democrático. A sua inegável força jurídica, a força jurídica da investigação em eventual processo penal ou na elucidação do crime, dos elementos de materialidade e autoria do crime. Por isso que Nutti fala que a alteração legislativa, e eu acho que a melhor corrente a seguir, a alteração legislativa que alterou o Estatuto do AB, não transformou o inquérito policial em um sistema acusatório. O inquérito policial continua de caráter inquisitivo, o que o próprio professor Nutti coloca, diferente de arbitrário. Não falo em arbitrário, eu falo em inquisitivo principalmente por essa noção aí de iniciativa probatória. Então veja, pessoal, que a ausência de poder requisitório do advogado, o advogado não pode requisitar como caráter mandamental aí as diligências, isso foi rejeitado, isso também vai intensificar a característica inquisitorial do inquérito policial. As provas produzidas são decididas pelo delegado de polícia, a defesa ela pode sugerir provas, ela pode pedir alguma prova, mas o delegado motivadamente, fundamentadamente, vai decidir. Além disso, a gente não pode ignorar aí a importância do elemento surpresa, do sigilo na investigação. Muitas vezes eu vou ter que mitigar a questão do contraditório da ampla defesa para conseguir garantir a eficácia e a eficiência da investigação. Por isso eu falo na natureza inquisitivo-constitucional do inquérito policial. É inquisitorial, mas não é arbitrário, é inquisitivo-constitucional. Meus amigos, desculpem pelo tempo, acabei aqui me empolgando nessas observações. A intenção era discutir apenas o artigo 7º do Estatuto do AB, mas eu acredito que eu fui um pouco além. Espero ter ajudado, espero ter colaborado com vocês. Um prazer imenso estar nesse congresso com colegas, com nomes tão importantes para o direito. Espero ser convidado para os próximos e espero também ter concluído com êxito tratar com vocês aí da importância da atuação do advogado no inquérito policial, como também dos limites que essa atuação tem. Não é uma atuação ilimitada e, por não ser uma atuação ilimitada, o nosso procedimento continua inquisitivo, porém constitucional. Grande abraço, galera. Fiquem com Deus. Tamo junto sempre. Não esquecem de ir lá no eugesicoutrin.wordpress.com ver todas as novidades e também me sigam no Instagram, @prof.eugésio. Valeu, galera. Grande abraço.